Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Olá, você que gosta de ouvir a palavra de Deus. Estou de volta aqui, seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Quero desejar para você e para toda a sua família, para seus filhos, para o seu lar, a graça, a paz e as bênçãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago mais uma vez a palavra de Deus para o seu lar. Nessa oportunidade, venho mais uma vez a trazer a palavra de Deus para a sua casa, a palavra de Deus para a sua vida, a palavra de Deus para a sua família, para o seu lar. A Bíblia Sagrada, a mensagem da Bíblia, traz para a nossa família, traz para o nosso lar paz, traz para o nosso lar as bênçãos de Deus. O conhecimento da palavra de Deus conduz o ser humano à libertação. Jesus nos disse, lá em João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse também em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Há uma necessidade de conhecermos a palavra de Deus, de lermos a Bíblia, buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, porque o conhecimento da palavra de Deus, uma vida com Deus, de comunhão com Deus, é o segredo da vitória, da libertação e da vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna, a libertação, a salvação, a transformação de vida é para aqueles que procuram conhecer, compreender e crer naquilo que Jesus Cristo ensina na sua palavra. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Nessa oportunidade eu gostaria de comentar sobre a parábola do semeador, fundamentado aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13, leiamos a palavra de Deus. Mateus, capítulo 13, versículo 3 em diante. Vamos ler. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3 até o versículo 9. Palavras de salvação, palavras do Senhor Jesus. Meus amigos, meus amados irmãos, nessa palavra que nós acabamos de ler, está registrada a parábola do semeador. A palavra parábola significa comparação. Jesus usava muito esse método de parábolas, com a finalidade de esclarecer. Jesus comparava as coisas do céu com algo aqui da terra, com a finalidade de esclarecimento, com a finalidade de facilitar o entendimento das pessoas. E aqui Jesus fala a parábola do semeador. A parábola do semeador nada mais é do que uma parábola que mostra, que fala-nos sobre todas as pessoas do mundo. Toda pessoa que existe na face da terra, uma está enquadrada em alguma desses versículos que nós acabamos de ler. De todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do mundo estão incluídas aqui nessa parábola. Uns se enquadram, se identificam mais com a primeira semente, a semente caída à beira do caminho. Outros se identificam com a semente caída em pedregais. Outros se identificam com a semente caída entre espinhos. Outros se identificam com a semente caída em boa terra. Mas aqui, a mensagem da palavra de Deus aqui na parábola do semeador é uma palavra que engloba todas as pessoas do mundo. Todo mundo está incluído aqui dentro. Vamos ver o que Jesus fala aqui. O primeiro caso que Jesus fala aqui é o caso da semente caída ao pé do caminho. O semeador saiu e uma parte da semente caiu ao pé do caminho. A segunda parte é a semente caída em pedregais. A terceiro caso, a semente que caiu entre espinhos. E o quarto e último caso, a semente que caiu em boa terra, em terreno fértil. Cada semente dessa e cada terreno desse, citado por Jesus, cada situação dessa tem um significado espiritual para nossas vidas, no qual nós vamos
falar agora, vamos refletir. Primeiro, a semente que caiu ao pé do caminho. Conforme Jesus explica a parábola, nesse mesmo capítulo, do versículo 19 ao versículo 23, o próprio Jesus explica a parábola. Mateus 13, 19 ao 23 está a explicação, e Mateus 13, do 3 ao 9, está a parábola contada por Cristo. Conforme o próprio Jesus explicou, a semente caída à beira do caminho se refere àquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas que o Satanás faz de tudo para impedir que a palavra de Deus penetre em seus corações. A semelhança da semente que caiu à beira do caminho, e que antes de que a semente conseguisse penetrar na terra, as aves do céu vieram, os passarinhos, e comeram, antes que a semente conseguisse penetrar na terra. Esse é o caso de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o diabo faz de tudo para impedir que as pessoas entendam, compreendam, creiam, e impedir que a palavra entre dentro do coração da pessoa, impedir que a palavra de Deus penetre dentro dos seus corações. Essa é a semente caída à beira do caminho. O segundo caso é a semente que caiu em pedregais, ou seja, caiu em um terreno cheio de pedras, onde a raiz não consegue se fixar. E aí o próprio Jesus explicou como sendo aquela pessoa que às vezes até aceita Jesus Cristo como Salvador, mas tem dificuldade de permanecer. Aceita, se desvia, aceita, se desvia, aceita, se desvia. Nunca permanece. Para essas pessoas eu quero dizer o seguinte: primeiro, não desista. Não desista da sua salvação. Não desista da sua vitória em Cristo. Continue insistindo, mas procure se firmar. Procure pedir a Deus para você criar raízes, para você se firmar no Evangelho. Porque nessa inconstância, nessa falta de raiz, nessa falta de firmeza na palavra, um dia pode Jesus vir e você ficar de fora da bênção de Deus. Não desista, mas procure se firmar. Não continue sendo uma semente em pedregais, uma planta sem raiz. O terceiro caso que Jesus conta é a semente caída entre espinhos. A semente foi jogada, a sementezinha caiu entre espinhos, a plantinha até frutificou, mas os espinhos enrolaram ela, sufocaram, estrangularam e mataram aquela plantinha. Conforme o próprio Jesus explicou também, isso representa aquela pessoa que às vezes até aceita Jesus também, como aquela semente, como o exemplo da semente caída em pedregais, que simboliza também aquela pessoa que aceita e não consegue se firmar. Aí entre espinhos é do mesmo jeito, representa aquela pessoa que aceita Jesus, mas que os prazeres do mundo, as imoralidades do mundo, a depravação, o mundanismo, as festas mundanas, os vícios mundanos, sempre consegue atrair essa pessoa como se fosse um imã, e essas pessoas sempre acabam caindo e deixando a palavra de Deus. Mas glória a Deus que Jesus também conta o quarto e último caso, que é o que Jesus quer que seja o seu caso, que é o que Jesus quer para você. Quarto e último caso é a semente caída em terra fértil, em boa terra, a qual se firma, cria raízes, a árvore cresce e dá fruto. Conforme o próprio Jesus ensinou, isso representa aquela pessoa que aceita Jesus como Salvador, que permanece e que frutifica, porque ouviu a palavra, deu lugar a Deus, entendeu, creu de verdade em Jesus, se converteu de verdade e se firmou no Evangelho pela misericórdia de Deus. Cada caso desse, com certeza todas as pessoas do mundo estão enquadradas aqui. Cada caso desse é um caso em que talvez você esteja enquadrado. Eu espero que você esteja enquadrado no último caso, no quarto e último caso. Que você seja uma semente caída em boa terra. Que a palavra de Deus consiga penetrar no seu coração. O seu coração seja uma terra fértil, um terreno bom para a palavra de Deus. Se firme no Evangelho. Aceite Jesus e se firme. Porque salvação só em Jesus. Jesus Cristo salva, cura, batiza. Em breve voltará. Te ama e quer te salvar. Seja como a semente caída em terra fértil. Abra seu coração sempre para a palavra de Deus. Deixa Deus te guiar. Aceita Jesus e se firma no Evangelho, porque Jesus está voltando. Eu sou o seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.